Olá a todos! Hoje eu gostaria de mostrar uma das partidas mais impressionantes da história do xadrez. É também a partida mais famosa de xadrez, é a chamada Partida da Ópera. Ela foi jogada no ano de 1858 pelo magnífico Paul Morphy, tá? Então vamos aí seguir os lances da partida à medida que eu vou analisando ela com vocês, tá bom? Então o Paul Morphy ele começou aqui a partida com E4 e as pretas responderam com E5. Tá? O Paul Morphy ele desenvolve aqui o cavalo para F3 e as pretas responderam com o lance D6, que é a famosa defesa Philidor, tá bem? O Paul Morphy ele segue aqui com o lance D4, ou seja, ele já começa a exercer uma pressão aqui no centro das pretas, tá? E as pretas vão responder com o lance bispo G4, colocando uma cravada já no cavalo das brancas. Esse lance ele não é muito bom, porque existe aqui uma sequência que eu vou mostrar para vocês, onde as brancas podem simplesmente continuar, né, tomando aqui o peão, tá joia? E as pretas poderiam aqui tomar com peão e depois da troca das damas, o rei toma aqui, o Paul Morphy poderia recuperar um peão atacando o bispo das pretas. Então não é uma boa continuação, mas foi assim que as pretas decidiram jogar. Então o Morphy fez aqui o lance da captura, né, do peão. Então ele foi lá e tomou o peão. E as pretas, para não caírem nessa variante, elas, ao invés de tomarem aqui com um peão, elas vão tomar o cavalo, entregando já o par de bispos para as brancas, tá? Então seguiu, bispo toma em F3 e o Morphy respondeu com dama toma em F3. Aqui observem que as pretas vão jogar aqui a captura do peão, ou seja, nessa linha elas não estão perdendo um peão na abertura e o Morphy ele vai priorizar aqui o desenvolvimento das peças. Né? Como o Paul Morphy ele era um grande jogador de ataque, vocês vão notar que todos os grandes jogadores de ataque eles priorizam o desenvolvimento das peças. Muitas vezes eles vão gamitar algum peão para privilegiar o desenvolvimento das peças. E aqui ele seguiu com o bispo em C4, já mirando esse ponto aqui de F7 com a dama e a torre, e já está, inclusive, ameaçando o checkmate nas pretas. Tá? Então, obviamente, as pretas precisam fazer alguma coisa para não perderem a partida, e elas seguiram aqui com o lance cavalo F6, porque com o cavalo F6 você está bloqueando a ação da dama na casa de F7. Bom, seguiu Paul Morphy agora com o lance dama B3. Então, o que faz dama B3? Ele novamente está trazendo uma forte pressão aqui no ponto de F7, que se você não defender, vamos supor que as pretas fizessem um lance qualquer aqui, como H7, só para exemplificar, viria o cheque, o rei precisa sair para uma dessas duas casas e você já viria com checkmate com a dama aqui na casa de E6, tá bom? Então, obviamente os adversários aqui, eles viram essa continuação, tá? E eles decidiram aqui jogar dama E7 para proteger essa ameaça do Paul Morphy. Notem que aqui, com o lance de dama B3, o Morphy estava ameaçando ganhar esse peão, ou inclusive ameaçando até o checkmate
aqui com essa jogada, mas ele também ameaçava o peão de B7. E aí vocês podem imaginar que talvez ele pudesse vir agora e tomar esse peão de B7, o que não seria um lance tão ruim. Ele ia ganhar mais um peão, ia ameaçar ganhar a torre inimiga, mas não, o Paul Morphy é um jogador de ataque, ele não vai atrás de peões para capturar, ele vai seguir com o desenvolvimento das suas peças e ele acaba jogando aqui o lance de cavalo F3, ou seja, ele já está com cavalo e bispo desenvolvidos, a dama bem colocada aqui no tabuleiro e as pretas estão aqui todas espremidas, né? Esse bispo não consegue sair para jogar, esse cavalo está cumprindo somente uma função defensiva aqui no jogo, tá bem? Ele não pode tomar porque justamente o Paul Morphy já protege a casa de E4, então as pretas vão seguir aqui jogando, né, com o lance C6, tá? Então eles jogam aqui C6, estão tentando, de certa forma, sair com as suas peças para jogar, né? Notem que o lance de C6, ele cria uma defesa desse peão de B7, porque eles abrem espaço para que a dama possa fazer essa defesa, tá bom? Segue aqui agora o Paul Morphy, ele vem botando mais pressão, desenvolve mais uma peça e dessa vez ele crava o cavalo das pretas na casa de C6, o cavalo não pode se mexer, porque senão as pretas vão entregar a dama, tá? Então aqui, diante dessa forte pressão, as pretas acabam jogando o lance B5, porque eles estão muito incomodados com esse bispo e essa dama, né? Ou seja, essa bateria dama-bispo que fica apontando aqui para o ponto de F7. Então, as pretas estão desesperadas para poder abrir espaço para saírem com suas peças. E aqui começa a brilhar a genialidade do Paul Morphy, porque ele não vai tirar o bispo dessa casa. Então, ele vai sacrificar a primeira peça dentro dessa partida, ele vai ali com o brilhante cavalo toma em B5. Ou seja, ele vai entregar o cavalo, né, por 2 peões. Evidentemente, aqui as pretas não tem muito o que fazer, eles vão ter que retomar essa peça, né, que foi sacrificada e vão agora retomar esse peão, dando o cheque aqui no rei das pretas, tá? Então, vamos começar a analisar. Quais seriam as opções das pretas? Elas poderiam mover o rei, elas poderiam simplesmente mover a dama, mas isso lhes custaria entregar a dama nessa partida, ou se elas quisessem cobrir com esse cavalo, elas também estariam entregando a dama por causa dessa cravada. Então, só lhes resta fazer a seguinte jogada, que era o mais lógico, né? Que era cobrir com o cavalo aqui de B, ele acaba cobrindo a casa de D7, né? Cobrindo o cheque aqui do rei. Então, agora, notem que as brancas vão ter que fazer também aqui alguma coisa, porque elas precisam trazer mais peças para o ataque. O Paul Morphy já sacrificou uma peça e ele não pode agora hesitar e começar a fazer lances lentos, tá? Então vem agora, né, na sequência, o lance do Morphy, ele faz roque grande. Por quê? Ao mesmo tempo que ele protege o rei dele, que estava aqui sem nenhuma proteção aqui no meio do tabuleiro, ele traz o rei para proteção e traz mais uma peça para pressionar aqui o ponto de D7. Então, notem que há 2 peças atacando o ponto de E7 e nós temos aqui somente o rei e a dama para proteger esses 2 pontos, uma vez que o cavalo
que está em F6, se ele sair para defender esse ponto, ele acaba entregando a dama porque ele está cravado. Então, o lance mais lógico aqui das pretas segue com torre em D8, porque agora essa torre está fazendo essa defesa, ou seja, você tem deixa eu mostrar aqui, você tem dois ataques aqui no ponto de D7, e você tem agora dois, três defensores para o ponto de D7. Só que agora vem mais lance brilhante por parte do Morph. Ele já sacrificou uma peça e ele vai agora sacrificar a qualidade com torre D7. Tá? Então ele vem aqui, ele troca uma torre por um cavalo e, novamente, você não pode retomar de dama, porque o bispo vai tomar sua dama, você vai perder muito material, você não vai poder tomar essa torre com um cavalo, porque você vai entregar sua dama também. Então o lance mais lógico aqui, por parte das pretas, é fazer a retomada com a torre. E com esse lance, notem que agora essa torre está cravada e o cavalo está cravado, tá? E diante disso, mais uma vez vem o Paul Morphy e adiciona a última peça. Ele vai trazer a última peça para o ataque com torre D1, né? E vai fazer novamente a mesma tipo de pressão sobre essa peça, tá? As pretas fazem um lance muito lógico, porque elas tiram a dama desta cravada do cavalo, ou seja, elas acabam liberando o cavalo para eventualmente tomar nessa casa e recuperar o material para as pretas, né? E a dama já não está mais cravada e ela continua fazendo a defesa desse ponto. Eis que vem o Paul Morphy com mais um lance brilhante aqui dentro dessa partida, e ele já vai aqui com certeza ele já tinha enxergado toda a sequência. Suspeito dizer que até muitos lances anteriores ele já havia enxergado essa sequência. Então ele vem aqui com o cheque, né? Toma a torre, dando o cheque no rei. Então as pretas são obrigadas a ou mover o rei ou a capturar essa peça. E as pretas vão fazer agora o lance mais natural do mundo, né? Eles vão recapturar de cavalo. Notem que a dama não está mais nessa casa aqui, ou seja, não há mais como as brancas recapturarem a dama das pretas. E o Paul Morphy vai para uma sequência brilhante, tá bem? Vai para sacrificar mais uma peça, e ele não vai sacrificar pouco. Ele vem aqui com cheque de dama B8, aplicando o cheque aqui no rei. Notem que essas casas todas aqui são controladas pelo meu bispo, aqui branco, né? Então o rei não tem para onde fugir. A única opção das pretas é o que? Capturar a dama, e foi justamente isso que eles fizeram, né? Então as pretas capturam a dama, que foi sacrificada pelo Paul Morphy, e finalmente vem o lance final, o arremate final do Paul Morphy, que é um arremate muito lindo. Ele faz o lance de torre D8, checkmate. Notem que o rei não tem casas aqui para fugir, e nenhuma das peças das pretas podem capturar a torre aqui em D8. Então é um dos checkmates mais bonitos do xadrez. Sem dúvida nenhuma é a partida mais bonita de xadrez que há, ou no mínimo a partida mais famosa de xadrez de todos os tempos. Todos os professores, instrutores, treinadores de xadrez, quando tem ali uma turma de alunos iniciantes, apresenta
essa partida, para que eles possam aprender o valor de você priorizar o desenvolvimento das peças dentro de uma partida de xadrez. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa partida analisada em nosso canal, uma partida histórica. Se você gostou desse vídeo, pode dar o like, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!